Olá, queridos! Hoje nós vamos refletir sobre a 21ª lição que eu aprendi no livro de Gênesis. Finalmente, Isaque, o filho prometido, nasceu. Demorou 25 anos, mas as promessas de Deus nunca falham. A promessa desse filho não foi cumprida porque Abraão foi perfeito em sua obediência. Nós sabemos disso muito bem que ele não foi. Mas sim porque Deus foi fiel à sua palavra. Nós entendemos pela palavra de Deus que algumas promessas que Deus faz são condicionais e depende de algo que nós devemos fazer. Mas algumas outras promessas de Deus são incondicionais, ou seja, Deus irá cumpri-las não por causa do que fazemos ou deixamos de fazer, mas por causa de quem Ele é. No dia em que Isaque foi desmamado, aí entre 3 e 5 anos de idade, Abraão deu uma grande festa. E no meio da festa, Sara viu Ismael zombando de Isaque. Este conflito entre os dois filhos de Abraão era quase inevitável, apesar de eles terem 14 anos de diferença de idade um do outro. Sara então foi falar com Abraão e disse: "Mande essa escrava e seu filho embora daqui." Claro que Abraão achou difícil concordar com a reclamação de Sara, porque afinal Ismael também era seu filho. Mas ele buscou o Senhor sobre o assunto e Deus o orientou a fazer o que Sara estava pedindo, porque o plano que ele tinha era com Isaque e não com Ismael, como ele já havia falado desde o princípio. Mas Deus garantiu para Abraão que Ismael também seria muito abençoado por ser filho dele. Então Abraão deu provisão para a viagem de Agar e Ismael e eles se foram, andando pelo deserto de Berseba. Pode ter parecido cruel essa atitude de Abraão, mas era exatamente isso que Deus queria e ele precisava obedecer. O que ele não sabia é que essa sua obediência era uma preparação para um teste ainda maior, no qual ele teria que colocar Isaque sobre o altar. Num dado momento, na peregrinação lá de Agar e Ismael, a água acabou. E Agar então deixou Ismael chorando na sombra de um arbusto e se afastou para não vê-lo morrer. E aí ela fez o que qualquer mãe normal faria. Ela também chorou, e chorou muito. Curiosamente, Deus deu atenção à voz do menino, em vez de dar atenção ao choro de Agar. Nós entendemos aqui que Ismael clamou pela misericórdia e pela ajuda de Deus. Ele então enviou um anjo para falar com Agar. E a promessa que Deus fez sobre Ismael, com certeza, encheu o coração daquela mãe de esperança e de alegria. Deus mostrou um favor especial para Ismael, porque ele também era descendente de Abraão. E é importante ressaltar que Deus não era contra Ismael e os seus descendentes, não. Embora ele não fosse filho da aliança, o Senhor reafirmou a sua promessa de que ele se tornaria uma grande nação. E Deus cumpriu essa promessa. Hoje o mundo árabe é uma potência digna de reconhecimento e tudo começou com Ismael. Depois disso, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte de água e a esperança de viver voltou. Isso nos lembra de quantas vezes, durante as provações da vida, nós somos incapazes de ver as provisões divinas preparadas para nós e nós nos esquecemos das promessas que Deus fez. A resposta à maior parte dos problemas está ao nosso alcance. Nós só precisamos abrir os olhos para enxergar. Enquanto isso, o rei Abimeleque procurou Abraão para fazer uma aliança. Ele disse: "Eu sei que Deus está com você em tudo que você faz." Como ele percebeu isso? Por 2 motivos, pelo menos. Por causa da integridade de Abraão e também porque ele era realmente um homem muito abençoado. Aliás, Abraão obteve a maior de todas as bênçãos, a comunhão e a intimidade com Deus e a presença de Deus em sua vida. Como Abraão era um homem muito rico, influente e poderoso, Abimeleque sabia que era importante que Abraão fosse favorável a ele e aos seus descendentes. E então, por isso, ele procurou Abraão para fazer uma aliança com ele. E eles fizeram então essa aliança. E é importante mencionar o nome do local onde eles fizeram o juramento: Berseba. Mais tarde, esse lugar se tornaria muito importante na história de Israel, como continua até os dias de hoje.
A primeira árvore que Abraão plantou no solo de Berseba foi uma tamargueira. Ele fez isso para as próximas décadas e para as próximas gerações. Uma tamargueira leva muito tempo para crescer, mas Abraão sabia que Deus havia prometido a terra para ele e os seus descendentes para sempre. Então ele investiu, porque a tamargueira é uma das poucas árvores que cresce muito bem no sul de Israel. E então ali ele invocou o nome do Senhor. Mesmo durante esse tempo de conflito em sua família, entre os seus vizinhos ali, o rei Abimeleque e toda aquela região, Abraão manteve sua vida de comunhão e intimidade com Deus. Os conflitos não o afastaram de Deus, ao contrário, o levaram cada vez para mais perto do Senhor. E que Deus permita que o mesmo aconteça com cada um de nós. Que os conflitos familiares ou entre os nossos relacionamentos não nos afastem de Deus, mas nos aproxime dele, porque o Senhor com certeza nos dará orientação de como proceder. Que Deus te abençoe. Amém.